Muito bem, meus irmãos, é muito bom tê-los aqui conosco em mais um vídeo exclusivo para o Clube de Canais. E hoje vamos falar o que realmente é a ONU. Eu tenho certeza que você já ouviu vários vídeos, pessoas e nos jornais dizendo: olha, a ONU está fazendo isso, a ONU está fazendo aquilo outro, olha, a ONU assim, assim, assado. Mas o que realmente é a ONU? E será que a maioria dessas pessoas que falam sobre a ONU conhecem, sabe como é que funciona a ONU? Vou tentar resumir para vocês, mas vou trazer um vídeo aqui de ninguém mais, ninguém menos do que o professor Roque, que trabalhou na ONU, que entende mais do que ninguém, era o sonho dele trabalhar na ONU. Ele mesmo disse que achava que ia mudar o mundo, e quando ele chegou lá, ele viu que a situação não era bem assim. Preste atenção que ele vai explicar o que é a ONU. E uma confusão às vezes em entender o que é a ONU. Vamos olhar para o nome, né? Organização das Nações Unidas. Reparem que ela é um conjunto, um aglomerado de nações que se juntaram para formar aquela organização. Basicamente, a ONU foi criada para garantir que a gente tenha paz no mundo e não tenhamos uma terceira guerra mundial. Ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas têm uma visão sobre a ONU que não é muito clara e elas fazem algumas confusões. E quando a gente fala Organização das Nações Unidas, a visualização, a percepção que você tem é a seguinte, que de um lado nós temos os 193 países do mundo. Preste aqui, atenção. E a ONU estaria aqui como algo separado, algo que não tem nada a ver com as nações. Então, qual é a imagem que as pessoas têm da ONU? Era como se fosse um grupo reservado de pessoas que decidiriam pela ONU, e do outro lado teríamos os países que iriam obedecer essas ordens sem hesitar. Só que isso não é a realidade. A ONU não é isso. A ONU não é uma organização que manda nos países. A ONU é os países. Falando de uma forma mais simples para que vocês entendam, é como se a ONU fosse, por exemplo, uma grande reunião de condomínio. Vocês já foram numa reunião de condomínio? Pois bem, cada país seria ali um inquilino de um apartamento, de uma casa, e teriam ali que entrar em consenso em algumas questões. Então, a reunião de condomínio não é algo isolado, separado, que pode decidir sem os condominiados, que no caso seriam os países. Então, a ONU não decide nada para influenciar nos países. Na verdade, os países que formam a ONU é quem decidem o que os próprios países vão fazer. Então a ONU nada mais é do que a representação dos países no mundo. Vamos continuar ouvindo aqui. Quando a imagem correta, ou a percepção certa do que a ONU é que a ONU é os 193 países, ou os 193 países são a ONU. Ou seja, não tem essa separação, não existe essa distinção, ONU e países. Quando as pessoas falam assim, a ONU não faz nada, no fundo, o que deveria ser dito é, os países não fazem nada. O conjunto, a comunidade de nações do mundo não conseguem chegar a consenso algum, não querem fazer nada sobre esse assunto, não querem dar mais autoridade ou perder a sua soberania, a sua autoridade para alguma outra organização, no caso, a ONU. Então isso tem que ficar bem claro que nós não podemos separar essas coisas, elas são uma só. E aliás, a definição da ONU é uma organização intergovernamental, ou seja, uma organização de governos, feita por governos, para governos. Ela não é uma organização que representa a população do mundo. Quem está representado na ONU são os países. Isso já começa a criar... Então, olha só, quem é que está representado na ONU? São as populações A, X, B, C? Não. Os países, não os países, os governos dos países. E a maioria dos governos dos países que nós temos no mundo atual são governos
ditatoriais, são ditaduras, ou seja, a maioria da ONU é formado por ditaduras. E é justamente, e aqui eu não estou falando só de esquerda ou direita, tá? Vai muito além. Então, o que acontece? A ONU é uma organização de maioria ditatorial. Por isso que existe sempre esse confronto, né? Da Europa, dos Estados Unidos, do chamado mundo livre, com a parte oriental do mundo, que aí você vai pegar África, Ásia, né? China, Rússia, todos aqueles países ali. Então há sempre na ONU esse confronto entre essas nações, porque existe de um lado países democráticos, governos democráticos, para o bem ou para o mal, e do outro lado temos a grande maioria governos ditatoriais. Ou seja, se a ONU tivesse o poder de mandar em todos os países do mundo, aí sim nós teríamos um poder ditatorial no mundo, porque a ONU é de maioria de governos ditadores. Graças a Deus, não é isso que acontece. Vamos continuar aqui. Alguns dos problemas de funcionamento da ONU. Porque um país onde você tem um ditador, ele não está necessariamente representando a população. Ele se impôs e ele é a fala ou a força ou a entidade que vai lá na ONU falar sobre toda aquela população, mas aquela população não necessariamente aceita ele como seu representante legítimo. Então, a ONU, ela serve para a conversa de governos. Claro que ao longo dos anos ela tem tentado proteger as populações, os povos, mas ela não é uma organização da população, dos indivíduos do mundo inteiro, dos seres humanos. Ela é uma organização dos países, das nações. O que isso tem a ver com geopolítica? Vocês sabem, estão acompanhando o canal, estão entendendo mais sobre geopolítica, assistindo os meus vídeos. Aliás, vale lembrar, sempre bom vocês assistirem a palestra Geopolítica, uma visão de mundo, que está no meu canal, na qual eu dou a introdução básica. Eu recomendo realmente que vocês assistam todos os vídeos do professor Roque, né? N. Ozzy Cookier. É realmente muito bom. Vamos seguir aqui. Eu trago algumas das teorias fundamentais sobre o que é a geopolítica, qual o papel da geografia, então, com a ONU. Se a ONU é uma coleção, um conjunto de países ou de nações, ela não tem um lugar próprio. Onde que está o território da ONU? Da onde que vem aquela pessoa que supostamente representa os ideais da ONU? Quais são esses ideais? Os ideais internacionais, os ideais do mundo. Você não tem uma identidade internacional. Por que a gente não tem identidade internacional? Porque cada país tem a sua cultura, tem a sua tradição. A cultura brasileira é uma, a cultura chinesa é outra, a cultura japonesa é outra, a cultura em Israel é outra, e por aí vai, né? A cultura nos Estados Unidos é outra, na Europa é outra, enfim, na África. Ou seja, por isso que nós não temos de fato esse governo mundial na ONU, porque são os países e cada um está querendo ali, na verdade, um pedaço do bolo. E como todo mundo quer o mesmo pedaço do mesmo bolo, e não tem pedaço suficiente para todo mundo, nunca que eles vão realmente se decidir e dizer, não, opa, vamos realmente conseguir formar um governo mundial. Por quê? Porque cada um tem seus interesses. Por exemplo, dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Imagina o Brasil tentando entrar no Conselho de Segurança da ONU de forma definitiva. A Argentina iria votar a favor? Iria permitir? O México, por exemplo, iria permitir? Só para que vocês tenham uma ideia. Então, é muito complicado hoje qualquer mudança na ONU para a efetivação de um governo único mundial. Só fala isso em relação à ONU quem, de fato, não conhece, não sabe o que é a ONU. Vamos seguir. Não existe uma identidade global. Nós não nos vemos como seres humanos na forma de se organizar politicamente, socialmente. A gente pode até entender que nós fazemos parte
espécie humana, e somos todos humanos, mas na hora de nos organizarmos socialmente, politicamente e culturalmente, nós não temos essa identidade humana. Esse é um dos problemas na hora de você imaginar uma organização que supostamente é uma organização que engloba todo mundo. Da onde vem esse todo mundo? Cada pessoa que trabalha na ONU vem de um lugar, vem de um território, com uma identidade e uma cultura específica, ou seja, de uma geopolítica. Então não existe a geopolítica da ONU, existe o mundo, o planeta Terra, só que o planeta Terra ele é composto de um conjunto e de uma soma. Eu quero só que vocês entendam o que eu expliquei, ele está falando, é exatamente isso, essa ideia de que a ONU é um governo único mundial, não. A ONU foi criada e ainda funciona para tentar fazer com que o mundo não se torne uma calamidade total a toda hora e a qualquer momento, para que um país não queira invadir o outro a qualquer hora. Ah, nobre, mas os Estados Unidos em determinado momento desobedeceram à ONU. Bem, estamos falando dos Estados Unidos. É um caso e é um país, uma grande potência, uma superpotência mundial. A Rússia, outro caso também que aconteceu ali na, entre aspas, anexação da Crimeia. Mas você não vai ver, por exemplo, pequenos países a toda hora invadindo outros países, porque a ONU sempre, e a ONU, na verdade, os países fazem pressão para que isso não aconteça. E hoje, o que nós estamos vendo é o contrário do que muitos aí youtubers falam. No lugar de estarmos vendo um governo único se unindo, nós vemos a ONU perdendo cada vez mais força, o mundo ficando cada vez mais fragmentado, como é o mundo que está aí por vir, que já chegou, que é o mundo multipolar, ou seja, existem diversos polos de poderes, um aqui, outro ali, por aí vai. Vamos seguir. De muitos pequenos territórios, outros maiores, outros muito pequenos, mas são esse conjunto que formam essa coisa, ou essa ideia chamada ONU. Então tá aí, né, meu irmão? Aí para você ter a ideia do que realmente é a ONU, né? E aí muitas pessoas, sem entender, falam um monte de coisas. Olha, não, mas a ONU, ela decidiu fazer isso. A ONU decidiu fazer aquilo. Não, a ONU não é. E aqui eu repito, para ficar bem fixado no entendimento de vocês, a ONU não é um grupo de pessoas que decidem e aí no outro dia manda a ordem e os países obedecem. A ONU é formada pelos países. Então todo mundo que está ali na ONU decidindo são pessoas enviadas desses países. Obviamente que tem países que têm uma influência maior, tem países que têm uma influência menor, tem países que praticamente não têm influência nenhuma, mas existem focos de influência, né? Principalmente os 5 ali, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França e temos outras nações aí também querendo ganhar importância na ONU. O Brasil tem uma importância mais ou menos, mas tem também, né, devido ao seu tamanho, sua localização, e muitas outras nações também que vêm ganhando e que tem alguma influência na ONU. Então, a ONU é isso, são vários países que fazem, né, o envio de pessoas para formarem. Então a ONU não tem um exército próprio, tá? Mas a ONU envia exército para o país tal. Não, ela envia exército dos países. Ela pode fazer ali uma organização, um chamado para que os países enviem, mas aquele soldado que está em missão da ONU, como o Brasil já teve isso, não é um soldado da ONU. Ele está em missão da ONU, mas ele continua sendo um soldado brasileiro, tá? Ele não perdeu a pátria dele por isso. Então, que fique muito claro, quando você ouvir falar, muitas pessoas, olha, a ONU decidiu isso, a ONU vai fazer aquilo, olha o governo único mundial, a ONU agora estão dizendo aí que é a 7ª cabeça, é a 7ª besta, o 7º império e tanta coisa, e tantas coisas que nós já vimos e vamos continuar ouvindo.
Não é assim que a ONU funciona. Então, fiquem na paz. Mais um vídeo aí que eu trago para vocês aqui no nosso clube de canais. Agradeço. Valeu!